Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a más una clase de español. Soy el profesor Roger y daré secuencia a la clase para la segunda série de la enseñanza media. Vale? Vamos aí. Só relembrando vocês que vocês devem acessar as plataformas digitais e lá não tem mais o link da presença, vale? Agora vocês realizam as atividades, dão por concluídas e automaticamente já é registrada a frequência de vocês e vocês já têm também a correção, o gabarito aí das atividades realizadas. E para você que não tem acesso à internet, está apenas assistindo essa aula pela televisão, faça as atividades propostas na aula de hoje e entregue-as na secretaria escolar aí do colégio de vocês. Beleza? O que estudamos na aula passada, então, em la clase 21, el Paraguay, la cultura y tradición, algunos aspectos culturales de este país y hablamos un poco sobre el género relato de viajes, ¿vale? Y lo que vamos a estudiar hoy, vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación en un viaje y expresiones utilizadas ahí en este medio, en los viajes. Para iniciarmos aqui uma reflexão, como nos comunicamos em um viaje, vale? Você quando vai viajar, você quando vai a uma outra cidade, se você já teve a experiência de conhecer outro país, e principalmente quando falamos em outro idioma, como você se comunicou, beleza? El mensaje versus la comunicación. Entonces, un concepto básico sobre lo que sería, né, el mensaje y la comunicación, este proceso. Es fundamental transmitir el mensaje, prestem atenção que está sublinhado ali, né? El mensaje sin miedos, sem medo, sem dúvidas, sem dúvida, vergüenzas ou bloqueios, ou seja, não ter medo, não ter dúvida, não ter vergonha e não ter nenhum bloqueio, para que a mensagem seja propagada, ok? Para que a comunicação seja clara, sem mal-entendidos e não haja perda de la informação, ou seja, para que a informação se dê por completa, que não haja perda, maus entendidos, beleza? Mensajes errôneos levam a resultados opostos ou totalmente diferentes a lo que se pretendia, ou seja, a partir do momento que você erra, né, aquilo que você gostaria de transmitir, aquela mensagem, pode ser que o processo de comunicação se dê diferente, de forma diferente daquilo que foi pretendido. En un viaje, uno de los miedos principales de qualquer persona é não saber o idioma. E por quê? Você deve estar se pensando. Se eu for, por exemplo, para o Paraguai, lembram que nós falamos isso na aula passada? Ou se formos para a Argentina também, que já foram aí alguns encontros, algumas aulas anteriores, né? Como eu vou me virar? Será que eu consigo falar o português ou será que eu tenho que aprender aí o espanhol? Da mesma forma, se você for para qualquer outro país, qualquer outro território, será que eu tenho que aprender uma língua? Como que eu vou me virar? Então é um dos medos, é uma das preocupações. O idioma é a clave para poder comunicar-se e expressar desejos, inquietudes. Ou seja, a partir do momento que você está em outro país, você tem que saber se expressar, se comunicar, para você falar aquilo que você quer, os seus desejos. Da mesma forma, se algo te incomodar, você vai ter a sua comunicação como seu guia, ok? Quando estás em um lugar onde não hablan el mismo idioma, isso pode chegar a ser perturbador. Por isso que é interessante estarmos sempre antenados. Você que tem a oportunidade de estudar a língua espanhola aqui conosco, do Aula Paraná, né? Estude, exercite mais os seus conhecimentos. E da mesma forma você que tem a possibilidade de estudar inglês, tem aí sim os seus conhecimentos, né? Aprimore os seus conhecimentos.
sabendo que tanto o espanhol quanto o inglês dominam aí grande parte dos países, né, no mundo. E se você somar as duas línguas, você consegue viajar aí por todos os países seguramente, beleza? Atenção! Não basta traduzir literalmente a informação a diferentes línguas. Já hemos tratado disso acá em las clases de espanhol. Inclusive, quando falamos aí, né, de falsos amigos, de quando falamos aí de expressões idiomáticas, inclusive na aula aqui comigo, né? Não podemos traduzir literalmente, palavra por palavra, porque a língua nos dá algumas surpresas, né? E algumas expressões não são totalmente aquilo, né, que se pensa. Debes adaptar-te a las distintas culturas e a las tendências de cada país. Da mesma forma, pegando, por exemplo, nosso contexto brasileiro, né? O nosso território brasileiro, tão grande, que falamos uma única língua, o português, mas existem aí as suas variantes, né? Nos 21 países que falam a língua espanhola, se dá da mesma forma. E, por exemplo, dentro da própria Espanha, né? Lá na Europa, dentro das comunidades espanholas, ali existem muitos dialetos. Da mesma forma que existe aqui no Brasil, então devemos tomar cuidado. Por isso que é interessante sempre ler mais. E para você que está em casa, tem acesso à internet, consegue aí acessar os streamings, por exemplo, assista um filme em espanhol com a legenda em português, para você conseguir entender esse diálogo, essa conversação e aguçar muito mais aí a sua língua, beleza? Primeira atividade, em la frase. Debes adaptar-te a las distintas culturas e a las tendências de cada país. Es decir que les doy dos opções. Eu vou dar duas opções, letra A ou letra B. Uma delas é a correta. Vou dar um tempo para você pensar.
Então, fazendo a leitura e a reflexão deste fragmento, se vocês observarem a correta é a letra A. Cada país tem uma cultura distinta e se en ellos, ou seja, se nesses países, se habla o mesmo idioma, não significa que sejam iguais. É aquilo que eu estava explicando para vocês. Língua espanhola é única, porém são em 21 países, cada país tem a sua particularidade, A letra B é correta justamente pelo termo não encontrarás nenhuma diferença, é justamente o contrário, beleza? Atividade 2, de las alternativas abaixo, aponta com uma X, ou seja, vocês têm 6 alternativas, irão apontar aqui com um X, Para você que está em casa, e anote nos seus cadernos a opção e depois, na hora de corrigir, a gente aponta aqui quais são as corretas e quais são as falsas, Então, quais são as descritas como falhas de comunicação? Ou seja, desses 6 itens que estão aqui, dessas 6 alternativas, quais são consideradas as falhas na comunicação? Beleza? Vou dar um tempo.
Então, das 6 alternativas aqui, vamos ver. La lenguaje claro y objetivo. La B, pérdida de información. La C, malentendidos. La D, cohesión y coherencia textual. La E, concordância verbal. E la F, mensajes errôneos. Se vocês observaram aqui, são 3 falhas de comunicação. La B, la C e la F, ok? Se acertaram aí, parabéns, beleza? Partindo aqui um pouco para o gênero textual, fazendo-se uma análise, uma leitura, uma reflexão e uma análise. Vocês já devem ter se deparado aí com manchetes de jornal. As manchetes, né, que são veiculadas aí as notícias em los periódicos. A ler, lo que te pierdes quando viajas por no hablar el idioma local. Ou seja, aqui temos um titular, uma manchete. Tá? Observem, 78% de los espanhóis confiesa que desconocer la lengua le ha impedido disfrutar al máximo de las posibilidades del destino. E aqui, né, só para vocês entenderem, foi retirado, né, de um jornal, um periódico espanhol, La Vanguardia, ok? Entramos mais a fundo aqui na notícia, vamos a ler aí 2 párrafos, ok? 2 parágrafos. No hablar el idioma local cuando viajas, además de provocarte ciertos problemas, impide disfrutar al máximo de todas las experiencias que ofrece el destino. Se trata de un contratiempo común entre los viajeros, como se desprende de un estudio elaborado por la aplicación en aprendizaje de idiomas Babel, entre más de 17.000 viajeros de 13 países, entre eles Espanha. Então aqui ele fala um pouquinho sobre os dados, tá, mundiais, né? Tá falando aqui sobre 13 países, entre eles Espanha, entre, né, os viajantes, tá? Problemas que ocorreram, né? Então não hablar el idioma local, ou seja, né, a outra língua, a língua nativa daquele país que você está visitando, né, sendo turista. Então aqui quando fala, né, además, além de provocar certos problemas, ou seja, por certos problemas, né, impede você de desfrutar ao máximo de todas as experiências que oferece aquele destino. Beleza? Vamos para o segundo fragmento, então, segundo parágrafo. 9 de cada 10 espanhóis, ou seja, 9 de cada 10 espanhóis consultados, reconhecem tentar usar frases ou expressões específicas do lugar de vacaciones. Lembrando aqui que o termo vacaciones faz referência a férias. Beleza? Aunque, a juzgar por las consequências, su uso no suele ser tão satisfatório como esperava. Ou seja, mesmo as pessoas tentando utilizar uma expressão ou outra, o uso não foi tão satisfatório. Por quê? Porque ainda não é o uso padrão da língua estrangeira. E esse que, preste atenção no dado, inclusive é o dado que estava lá na nossa manchete. Ele 78%, ou seja, quase 8 de cada 10, né? 8 de cada 10. Confessa haber-se perdido algo, ou seja, perdeu algo durante a viagem. Mas não perder algo no sentido, por exemplo, perdi a minha carteira, perdi a minha bolsa, perdi, né? Não é algum objeto, e sim conteúdos. Tá? Perdeu de conhecer algum lugar por falta de informação, perdeu de conhecer alguma tradição, alguma cultura justamente por conta disso. Por não hablar el idioma autóctono, que é o idioma nativo, né? E muitos admitem ter a impressão de que ha pagado de más por culpa de ele. Ou seja, a pessoa ela acaba se sentindo culpada, porque muitas das vezes você está pagando caro já por viajar.
É algo programado, né? Você está gastando um dinheiro, você está trabalhando e está gastando, está pagando uma viagem para não conhecer e desfrutar do todo por falta de uma comunicação. Então, seria muito mais interessante você ter aí um preparo, estudar um pouco mais sobre a língua daquele país. Beleza? Partindo aqui, então, de uma interpretação deste fragmento, atividade 3. Vou dar um tempo para vocês lerem aí o fragmento, dou duas opções, ou é a A ou é a B. Qual será a correta? Então vamos fazer a leitura deste fragmento e retomar aqui as duas alternativas. Vamos lá. El 78% de los españoles confiesa que desconocer la lengua, ou seja, 78%, né, fala que desconhecer a língua
Quando fala língua, né? Idioma autóctono, que é a língua nativa, né? Então, le ha impedido desfrutar. Tomem cuidado com esse termo, desfrutar ao máximo das possibilidades do destino. Eu dei duas opções para vocês aqui, mas as duas opções, as duas respostas, elas se enquadram como o conceito do verbo desfrutar. Tomem cuidado, tá? Inclusive, aqui o conceito foi retirado da Real Academia Espanhola, né? La RAI, ok? Os dois conceitos se associam ao verbo desfrutar. Porém, neste contexto, preste atenção ao enunciado. Qual é o sentido do verbo desfrutar? No contexto do texto, ou seja, neste fragmento, que é justamente a letra B. Percibir ou gozar os produtos e utilidades de algo. Beleza? A letra A estaria correto em outros contextos do verbo desfrutar. Ok? Partindo para o exercício 4, outro fragmento. As expressões, no caso, a expressão, né? Não as expressões, a expressão destacada, echan de menos. Enquadrem essa expressão, né? Echar de menos, dentro desse contexto, e eu lhes dou aí 4 alternativas. Qual dessas alternativas, né? Qual dessas alternativas é a correta? Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Vou ler com vocês este fragmento e apontar aqui as alternativas e qual delas é a correta. Tras un viaje, lo que más echan de menos es haberse relacionado con los locales y hacer nuevas amistades, poder disfrutar de eventos culturales como son el teatro, el cine y comprender las indicaciones para llegar a los lugares deseados, algo vital para mover-se en el destino. La expressão destacada, ou seja, echan de menos, né? Echar de menos significa que, se vocês observaram aqui, sentir falta de alguma coisa. Então, só para que vocês tenham conhecimento um pouco mais sobre a língua, é aquilo que eu sempre venho falando nas aulas. Não existe uma tradução literal. E esta expressão echar de menos é justamente sentir falta, sentir saudade, ok? Tanto que a palavra, o termo saudade, não tem uma tradução literal para a língua espanhola. Né? Uma palavra típica brasileira da língua portuguesa, ok? Não tem uma tradução. O que mais se aproximaria seria essa expressão echar de menos, que significa então aqui sentir falta de alguma coisa. Beleza? Vamos falar um pouco sobre expressões utilizadas em viagens e vamos utilizar 3 situações apenas, ok? En el hotel, en la estación de tren ou en el aeropuerto, ¿vale? La primeira, expressões utilizadas en el hotel. 2 perguntas, por exemplo, ¿tienen una habitación individual ou una habitación doble? Né? Aqui se faz referência justamente individual para 1, doble para 2, no caso, libre. ¿Cuánto cuesta la habitación por día? E aqui as possíveis respostas, né? Se tienen, sí, tenemos, no, no tenemos ninguna. E quanto cuesta, né? Cuesta tanto. E daí seria basicamente utilizando ali a cifra monetária daquele país, ok? Quisiera una habitación con agua corriente, banho, 2 camas, televisión, terraça, balcão, vista al mar. Recordando-se aqui de alguns termos relacionados aí a casa, né, ambientes, por exemplo, água corrente, banho, que faz referência aqui ao quê? Ao banheiro, né? 2 camas, televisão, terraça, balcão, fazendo aqui referência à sacada, ok? Tomem cuidado com esse termo balcão, que é sacada. Vista al mar, de frente para o mar, ok? E aqui, né, as possíveis respostas, cuenta, né, com isso, cuenta com aquilo, ou seja, justamente com essas disponibilidades aqui. E, além disso, cuenta com desayuno, recordam-se que significa desayuno, né? Seria um de jejum, a primeira refeição do dia, né? Primeira comida, no caso, café da manhã. Com media pensión ou com pensión completa. O que seria media pensión ou pensión completa? Eu vou lhe explicar. Quando se refere ao primeiro termo, media pensión, é a primeira refeição do dia, no caso, café da manhã, e mais uma refeição ao longo do dia, daí talvez fica a critério do cliente escolher se ele vai optar pelo almoço ou pelo jantar, tá? E pensión completa, a ser referência aqui a todas as comidas do dia, né? Seria basicamente café da manhã, almoço, jantar, né? E entre as refeições aqui algum lanche poderia ter, né? Geralmente refrigerante, bebida, daí é a parte, ok? Só para vocês se inteirarem melhor. Expressões utilizadas em la estação de trenes. Olha aqui, né, um dos objetos, um dos termos que a gente sempre tem que utilizar, inclusive nas viagens, né? Por favor, seja gentil, né? Tenha gentileza ao pedir a informação. Quando sale o trem para tal localidade? Resposta, sale a las.
Observem que na pergunta, né, quando sale, já está utilizando o verbo salir, verbo sair, né? E, justamente na resposta, tem que se utilizar esse verbo, sale a las, e daí vai ser utilizada ali a hora específica. De que andén sale el tren para. Preste atenção nesse termo, andén, que hace referência à plataforma em português, tá? Quando eu falo andén, então plataforma, né? De que plataforma sai o trem, né? Sale del, e daí vai apontar ali o número, né, da plataforma. Quanto cuesta el billete para, né? Aí ir a tal lugar, né? Cuesta tanto. O bilhete aqui seria basicamente ali a passagem que você vai pagar, né, para ir, de repente, aí de trem, por exemplo, de uma localidade para outra. Passa esse trem por tal localidade? Sim ou não? Temos que fazer transbordo, né? Sair de né? Fazer cambiação seria um termo utilizado aqui no nosso português brasileiro. El tren tiene coche restaurante, ou seja, um vagão específico, né, para você fazer a sua alimentação, tá? E respostas, né? Por favor, um bilhete de primeira ou segunda classe para tal localidade. Quisiera una reserva en el tren de las 4 para, né, de las 4, se referindo ao horário, para tal localidade, né? Então, não como uma resposta, e sim apenas utilizando aqui como expressões afirmativas. Tá? Expressões utilizadas no aeroporto, a terceira situação, né? Quando se pergunta, há um vuelo para tal localidade? Sim, há uno a las, né? Então, indica aí o horário. Sim, existe, né, um voo em tal horário. Quando sale o próximo avião para, e daí o destino, né? Sale a las, referindo-se aí ao horário. O avião hace escala em tais localidades, né? Ou simplesmente o avião hace escala, se sim ou se não. Há todavia plazas livres no avião, lugares livres, poltronas disponíveis? Sim, há tantas, né? Se há, não há nenhuma. Quanto custa um pasaje de primeira classe? Quanto custa um pasaje de classe turista? Então, são termos aqui utilizados para essas perguntas. Quanto custa a taxa de aeroporto? Ou seja, a taxa de embarque que é utilizada. Custa tanto. Ok, gente? Atividade em 5, então, vocês vão ler e responder como vas a solicitar. A partir desta situação que é apontada, lhes dou 2 alternativas.
Então vamos lá, pessoal. Fazendo a leitura, imaginas que vas a viajar a trabalho com um colega ou uma colega de la empresa para uma sucursal, ou seja, uma filial. Você está indo de um país para outro, né? Saindo aqui do Brasil, por exemplo, indo à Argentina, uma filial, né, da empresa lá na Argentina. E quer fazer a reserva em um hotel para 3 dias e com direito à primeira comida do dia. Prestem atenção nesse enunciado. Vamos, então, a solicitar 2 habitações individuais com desayuno ou uma habitação com cama doble e sem desayuno. Se vocês observarem a palavra-chave, né, quando fala direito à primeira comida do dia, ou seja, o desayuno. Resposta correta, a letra A. Partindo para o nosso quiz aqui, para finalizar a aula, lo que é importante para um viajero que tenha conhecimento das distintas culturas, variantes linguísticas de los países, ou que busque as traduções literais por intermédio de los dicionários. Ok? 2. Carlos va de viaje a Montevideo, opta por incluir em sua hospedagem 2 comidas al dia. Ele vai pagar por uma pensão completa ou uma média pensão. Resposta correta na 1, então, a letra A. Conhecer distintas culturas e variantes linguísticas dos países, então se faz necessário, interessante, para que você tenha uma viagem boa, tranquila, sem contratempos. E a questão 2 aqui, quando fala, então, média pensão, 2 comidas al dia, ou seja, el desayuno, café da manhã e mais um opcional, que poderia ser um almoço ou jantar, ok? O que estudamos então aqui, algumas expressões utilizadas na viagem e abordamos um pouco sobre a notícia, a importância da comunicação nas viagens, ok? Bons estudos a vocês, ficamos por aqui e até a próxima aula.